O Presença Gospel de hoje tem a honra de receber uma pessoa muito conhecida de todos nós. Trata-se de alguém muito especial. Estou falando de uma serva de Deus. Uma pessoa que ainda, quando criança, foi chamada pelo Senhor para ser a sua serva. E hoje ela está aqui para contar o seu testemunho e falar das maravilhas que Deus tem realizado em sua vida. Estou falando dela, a missionária Antonieta Rosa. Como vai, missionária? Muito bem, pastor. É um prazer estar aqui participando desse programa. Graças a Deus. Missionária, conte um pouco como foi a sua primeira experiência com Jesus. Bem, eu nasci praticamente num berço evangélico, porque meus pais se converteram quando eu nasci. Fui criada aprendendo a palavra de Deus, frequentando a escola dominical, participando de culto doméstico. E a minha primeira experiência de fé direta foi quando eu estava com 5 anos de idade. E orei o meu pai, que estava enfermo, e Jesus o curou. Daí, o prosseguimento da nossa vida nos caminhos do Senhor. A minha mãe teve o cuidado de nunca deixar entrar por um caminho de idolatria e muito menos deixar que as pessoas fizessem da minha pessoa um motivo para a idolatria, mas sempre mostrando que honras e glórias pertencem ao Senhor. E isto ficou plantado na minha vida de fé e conduta como cristã. Graças a Deus. E já com 5 anos de idade, missionária, a senhora orou e Deus então já lhe usou para a cura do seu próprio pai? Exatamente. Meu pai estava com pneumonia dupla e praticamente desenganado. E dentro do quarto, eu brincando no quarto, eu comecei a ter uma visão. Eu chamei a minha mãe para que viesse ver. E a minha mãe, não entendendo muito, eu comecei a riscar aquilo que Deus estava me mostrando no próprio piso. E eu senti a presença de Deus e eu disse: mãe, Jesus vai curar papai. Graças a Deus. Aí ela disse: minha filha, vai, eu vou orar por ele agora. E ele estava em febre. E eu coloquei as mãos sobre ele. E na mesma hora, Jesus repreendeu e ele começou a suar, e dali se levantou e ficou curado para a glória de Deus. A senhora hoje está dirigindo uma igreja. É verdade. Esta igreja é uma congregação da Igreja Assembleia de Deus da Penha. É verdade. Onde o pastor presidente, que é o meu pastor, é o pastor José Santos. Pessoa a quem eu honro muito. E tem como vice-presidente o pastor Silas Malafaia. Tá, quero até aproveitar e mandar um abraço para o pastor Silas Malafaia. Missionária, como a senhora se comporta como mulher e como a senhora também compreende que como mulher está dirigindo uma igreja que não tem só mulheres, que tem homens também, sendo mulher, dentro de uma sociedade totalmente machista, acostumada a discriminar as mulheres? Primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto feliz por ser mulher. Deus me fez assim. E Deus usa o homem como homem e a mulher como mulher. E se a mulher tiver de Deus a sabedoria, a graça, para entender o que Deus quer, não haverá da parte dela, nem dos outros para com ela, aquela discriminação cerrada que se faz em relação ao ministério. Agora, a Igreja Assembleia de Deus, ela já consagra mulheres a pastora, sim ou não? Olha, na verdade, não. Porém, tem algumas igrejas dentro do nosso país que têm separado obreiras como missionárias locais. No caso, por exemplo, lá de Manaus, tem várias irmãs dirigindo congregações. Em Brasília já tem algumas mulheres também separadas. E o Ministério da Assembleia de Deus de Madureira tem várias missionárias e está encaminhando largamente para esta finalidade. Missionária, a senhora também tem aí publicado alguns livros e inclusive trouxe aqui, não é, alguns dos seus livros. Quantas obras a senhora tem hoje publicado? 12. 12 obras. 12, sendo 2 livros lançados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E os demais pela editora Giovanni Si. Essa editora foi a senhora quem idealizou, quem projetou, quem...
Nós éramos distribuidores, trabalhávamos mais ou menos com umas 30 editoras. E Deus foi encaminhando as coisas de uma tal maneira que chegamos à vontade perfeita de Deus, produzir. E também abrir espaço para os escritores brasileiros com menos possibilidade e que alguém não quer apostar neles. Se você está pensando em lançar um livro, se você tem este dom, é escritor, não pense duas vezes, não é? Só você, no final, ligar aqui para a produção do programa, ou então aguardar que no final desta entrevista, a missionária Antonieta vai estar dando o seu telefone e também o telefone da sua editora. Missionária, as mulheres são mais problemáticas na igreja que os homens? Não. Os homens são mais problemáticos do que as mulheres. Quem vai estar aqui também na presença gospel vai ser o pastor Pedrão e vamos perguntar a mesma coisa para ele. Certo. Os homens são mais problemáticos que as mulheres? Por quê, missionária? Explico. As mulheres são mais submissas. Elas obedecem, elas procuram consagrar melhor a vida, orar, cantar, louvar. Mas os homens são ambiciosos. Os homens querem cargos. E muitos deles lutam para conseguir uma carteira, uma posição. E um grande número não estão preparados, não esperam a chamada de Deus. Acham que basta fazer um curso de seminário, já é pastor. E muitas vezes não tem chamada, não tem amor, não sabe o que é cuidar de uma ovelha, não sabe o que é se preparar, passar a noite, levantar em alta madrugada para atender alguém, orar por alguém. E isto causa problema porque querem uma posição que a maioria, às vezes, não estão preparados para esta posição. Missionária Antonieta Rosa, a senhora pretende, em um futuro próximo, ou quem sabe daqui mais alguns anos, sair candidata a vereadora ou a deputada ou a algum cargo político no estado do Rio de Janeiro? Boa pergunta. E eu daria a resposta com muito prazer. Eu ocupo um cargo superior a todos esses. O de ser ministra do Evangelho. Graças a Deus. E eu não pretendo nunca me candidatar. Já fui sondada nessa área e o meu propósito é continuar a conduzir vidas para o céu. O meu propósito é conduzir homens e mulheres a terem compromisso para que o reino de Deus cresça. Não sou contra, pastor, aqueles que têm chamada para essa finalidade, que sejam candidatos. E se depender de mim, eu vou apoiar. Eu vou ajudar, aquilo que eu puder fazer. Porém, eu pessoalmente, eu tenho convicção que eu fui chamada para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para preparar homens e mulheres, como professora de seminário vários anos, preparar homens e mulheres para serem ministros do Senhor. Missionária, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes de nós terminarmos, suas considerações finais e também uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo. O que eu quero dizer a todas as nossas queridas irmãs e ouvintes é que é bom servir ao Senhor. É bom estar na presença de Deus. Nós temos lançado vários livros que temos testemunhos diversos sobre o que Deus tem feito. Um deles que tem ajudado de maneira tremenda as mulheres, principalmente obreiras. É a esposa do obreiro e a sua missão. Nele, pastor, além de nós falarmos para as mulheres, eu coloquei um capítulo muito especial. O marido da mulher virtuosa. Porque se requer que a mulher seja virtuosa. Se requer que ela haja corretamente. Mas nós precisamos que esses maridos sejam tão cavaleiros quanto elas são damas. E que eles estejam tão na presença de Deus quanto elas também. E que essas mulheres sejam conscientes de que Deus as chamou, primeiro, para que elas sejam submissas, como servas, ser usadas como servas. Que, sendo servas, elas devem ser damas. E uma dama, ela sabe como entrar e sair em qualquer lugar. Se ela tem o princípio da sabedoria, ela tem a graça para vencer.
E o Senhor dará vitória a cada uma que prontamente se colocar na presença de Deus em oração, entrar no trono da graça. Graças a Deus. Missionária, muito obrigado pela sua presença. Já está convidada a estar aqui conosco outras vezes. E você que está em casa, não saia daí, porque o Mundo Gospel continua.